Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Quem vem pela primeira vez, seja bem-vindos, porque no início aqui, pessoal, já se apresentaram. Que bom, Mas a doutrina espírita, nós vamos falar um pouquinho. Quem vem pela primeira vez à casa espírita, é preciso, falar um pouquinho a respeito, porque o tema que nós vamos falar hoje, cuidar do corpo e do espírito. Até é bom, Cuidar do corpo eu sei que eu posso contactar, eu estou vendo. E o espírito? Onde é que nós temos que identificar o espírito? Porque na prática, nós falamos aqui, mas aonde que eu identifico ele? São nas minhas ações, no pensamento. Eu estou aqui, meu corpo está aqui, mas a minha mente, eu posso captar algum pensamento à distância. Eu posso lembrar de um determinado lugar que eu fui, ou que se eu ligar meu pensamento agora, nesse momento, eu também, desse ambiente onde eu direcionar meu pensamento, com certeza eu vou captar energia. Tudo é energia. Até a matéria densa é energia. Esse material aqui é energia. Mas o que é essa matéria? É energia, é igual o espírito, é energia. Com o tempo, nós vamos perceber que... Então, explica, o que é essa matéria? A matéria é energia coagulada. E nós somos deuses, Se você pega uma água lá, nós criamos uma geladeira, coloca o líquido e ela vira pedra de gelo. E aí, nós somos deuses. Quem disse isso para nós foi Jesus, Ele afirmou para nós. Então, falar do tema de hoje, identificar o espírito, tem tempo, demanda tempo, em razão de até mesmo que são verdades que até a própria espiritualidade tem verdades que ainda não estamos preparados para ouvi-la, mas com o tempo eles vão liberando as informações e nós vamos absorvendo, transformando em conhecimento. Então, o tema de hoje é do capítulo 17. Nós falamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, porque trata da moral do Cristo. Aquilo que ele propõe para nós é um manual de como caminhar na vida? Sim, é um manual de como nós devemos caminhar na vida. Porque ele falava por parábolas. Por que Jesus falava por parábola? Aguardando um tempo para que nós amadurecêssemos, estar pronto para entender, nesse tempo agora que ele passou, na verdade, a responsabilidade para o Espiritismo. Então, do capítulo 17, Sede Perfeito, do item 11, cuidar do corpo e do espírito. Mas nós precisamos identificar o espírito, E aí tem uma pergunta no texto, no tema, que ele diz o seguinte: para o nosso aperfeiçoamento moral, consiste a maceração do corpo? Ele pergunta lá no item, Então, maceração do corpo é colocar ele em castigo. Se eu pegar o corpo e bater no corpo, eu vou melhorar o meu espírito? Então, ele tem esse questionamento. Ele tem o questionamento. A primeira coisa que ele faz é questionarmos. Então, o que ele está pondo em pauta aqui para nós refletirmos se essa escolha é correta? Dá certo se eu pegar o meu corpo, eu faço algo. Não estou aqui criticando religião nenhuma. Eu vou fazer aqui uma caminhada gigantesca. Aí eu vou colocar à prova o meu corpo, para ver se eu recebo algo em troca. É isso que ele está falando. Colocar ele em castigo, colocar à prova. Às vezes, pode ser que existe corpo que nem aguenta. E ele está questionando. Se castigar o corpo, vai limpar o espírito. Então, é uma reflexão, na verdade, é para nós refletirmos juntos. Na verdade, isso aqui é um convite para estudarmos juntos. Toda palestra ou alguma pessoa que vem aqui dizer, com certeza nós temos que absorver algo que contribui para o nosso aperfeiçoamento moral. Porque se não for
essa proposta aqui posta, e se ela não valer, não é doutrina espírita que nós estamos fazendo. Por quê? Nós adquirimos esse conhecimento dentro do espiritismo, né? Mas o espiritismo não é especificamente dos espíritas, não. Não é, eu sou espírita. Não, nós não somos, nós estamos espíritas. Então, nós não somos dono da doutrina, então cabe todos. Porque a doutrina espírita, né, com Allan Kardec, que ele pesquisou, organizou, né, que a organização dele codificou, através das informações dos espíritos, foram esse questionamento. Então, é fundamentada. As coisas aconteceram quando as mesas girantes começaram a movimentar. Professor Kardec, né, começou a observar aquela questão. E era para quê? Será que era para nós ficarmos até brincando? Houve, né, em tempo que se brincava de mesas girantes. Isso aconteceu na cidade lá de Rodeville, nos Estados Unidos, que existia esses fenômenos lá. Mas ninguém deu por conta. Não, isso aí é coisa, aí não quiseram estudar. Começou a acontecer lá na França, né? E o professor Kardec falou assim, não, espera aí, eu vou estudar esse fenômeno aqui. Tem alguma coisa de trás disso aqui. Tem alguma inteligência movimentando. Mas o Kardec que fez isso foi. É porque ele se propôs a fazer. Se não fosse Kardec, ele diz que ali quem traz essas informações são os espíritos. Se ele não quisesse assumir a responsabilidade, trocava Kardec, pegava outra pessoa. Quem está disposto? Fulano de tal, era outra pessoa. Então, Kardec organizou e trouxe essa máxima para nós aqui, ditada pelos espíritos. Ela não é minha, esse conhecimento é da história, né? Ele não é nosso, ele é da história. Então, quando fala cuidar do corpo, nós já vamos estender essa reflexão. E tudo bem, o corpo tem que estar são, certinho. Mas nós temos que lembrar que nós, ao longo da nossa caminhada, nós praticamos atos infelizes, escolhas que não foram de acordo com o nosso crescimento moral. Absorvemos situações que nos cobram hoje. Por isso que nós estamos aí vendo, ter hora de ver e ouvir de ouvir. Nós temos, se a gente olhar, né, para o mundo, a gente vai identificar muita coisa. Né? São pessoas que são, né, entre aspas, né, não conseguem enxergar, outras não conseguem falar, outros têm uma estatura, até a própria estatura, né, que o próprio Chico, nos livros dele, nos orienta, é para a gente ter fundamentação. Então, a doutrina espírita é a fé pela razão, não é a razão pela fé. Quando a gente fala isso, a gente tem que explicar, como diz Bezerra de Menezes, por que você fala que é a fé pela razão? Eu acredito, né, na situação. É isso que é doutrina espírita. Mas por que eu acredito? Eu começo a ter exemplo que Jesus fazia. Ele usava muito a natureza para nos ensinar. Então, espera aí, olha, se eu não der conta de construir uma nuvem, tem alguém que construiu essa nuvem. Se eu não dou conta, ou se não tem ninguém no planeta ainda que consegue organizar e promover, né, vamos dizer assim, o horário do sol desgovernado, ele está bem organizado, tudo está organizado. E aí é que eu começo a dizer, não, então eu vou começar a ter Deus na minha vida. Não sou eu que fico questionando, não. É a própria natureza que nos apresenta. Então, quando chega a falar dessa questão do espírito, né, o corpo são, as nossas atitudes anteriores têm que estar legal. Porque senão elas vão ser transferidas para outra encarnação. Se eu cometer algo aqui com a natureza, né, com o meu próximo, e eu fizer algo que está contra a lei divina, porque aonde é que está a lei divina? Está no íntimo de cada consciência. E aí, se eu cometo, eu transfiro essa situação de desarmonia para outra encarnação. E aí, ao invés de eu
evoluir, eu fico aqui, como Jesus disse, enquanto estiveres devendo um único centil, estarão aí arrastando na terra. É interessante a gente alegrar, né? A gente fica aqui, nossa, mas eu estou sofrendo nesse mundo. Tem hora que a gente pensa assim mesmo, mas não é assim. O Espírito, fala Espírito, gente, porque nós somos Espírito, ele precisa desse tipo de atividade para evoluir. Senão, é como nós queremos aprender a ler e escrever sem ir à escola. Tem como? Não. Então, isso é uma espécie de exercício necessário. Ah, mas por que eu não evoluí ainda? Com certeza, algo que ainda tem que ser organizado, reparado, ou coisas que às vezes nós fizemos mal interpretado ou mal entendido. Então é isso. A falar do Espírito, a gente sabe que não é fácil. Mas nós temos que trabalhar isso em nós, que nós vamos questionando. Ah, mas por que acontece isso? Raul Teixeira, a gente fala dele porque ele é muito mais do que nós, né? Eu falo assim, muito mais do que eu preciso aprender muito. Ele diz o seguinte, que nós precisamos ficar atentos. Em razão de quê? Da observação. Nós não podemos ficar sem refletir. Ele vai falar daqui a pouco essa questão da irreflexão. Temos que refletir. Olhar as coisas e questionar. Por quê? Qual é o momento que nós devemos fazer isso? Agora. Já estamos maduros o suficiente para ouvir essas verdades. Os que não estão aqui. Eles estão em outro departamento, em outros centros, outras igrejas, em outras demandas. Então, nós já estamos prontos para ouvir, nós estamos maduros o suficiente para ouvir. Então, ele fala da questão de cuidar do corpo, mas nós temos que lembrar que o corpo tem ação. Ótimo, mas e se ele vier com resquício, né, de outras encarnações? Mas como é que traz um resquício de outra encarnação? No nosso perispírito, que é energia. Tudo, para a gente falar assim de maneira mais tranquila, tudo que nós fizermos será registrado. Essa fala nossa, que se um dia na espiritualidade for necessário, você lembra daquela vez que nós estávamos lá? Sim, vai ser apresentada. Tudo, nós somos deuses, tudo é registrado, nada se perde. Ah, mas então as coisas que me acontecem não é Deus. Não, é suas ações, é você com você mesmo. Então, tudo aquilo que pratica, com certeza nós fazemos isso. Mas nós precisamos identificar o Espírito em nós. E está aí. Então, com certeza, absoluta, né? Nós vamos chegar na perfeição, mas precisamos terminar a universidade, né, da terra para que a gente caminhe. Se nós não entendermos a lição, nós vamos ter que repetir de ano. Isso vai nos acontecer. Quando isso acontece, vamos abrir mão daquilo que nos faz mal, né? Eliminar tudo aquilo que nos faz mal e acrescentar aquilo que nos falta ainda. Isso é natural. Isso é natural do ser humano. Ah, mas então isso não é problema, não é sofrimento. Não, isso não é problema. Quando Emmanuel disse, né? Não é. O que acontece conosco é aprendizado. Vamos entender que as coisas que nos acontecem é como se estivesse recebendo uma atividade para ser feita naquele dia a dia. Quando nós vamos dirigir, quando nós vamos contactar com pessoas na rua, o Chico Xavier ele tem um livro chamado Sinal Verde. Por que é bom a gente passar essa informação? Para que as pessoas leiam lá e tenham, vamos dizer, um manual de como viver, porque lá tem tudo. Lá ele fala do comportamento, desde o comportamento nosso dentro de casa, as ações que nós vamos fazer, é tudo. Eu falo tudo porque se eu desse conta de viver assim, 2 páginas daquela, eu já estava feliz. Então, a gente está falando isso, é porque nós estamos nos esforçando para ver. É bom que não fique, né, só na responsabilidade de quem fala. Tem o livro também, que é maravilhoso, Doutrina Viva. Por que a gente fala desse livro? Ele vai desde de simples situações às mais, vamos dizer assim, as mais conflitantes da vida na Terra. E é bom, porque lá a gente encontra
E aí não foi o fulano, não foi o pastor, não foi o presidente centro, não. É a doutrina espírita, né, que tem que ser apresentada. E ela está na responsabilidade nossa. Por isso que nós não podemos omitir nem mentir. Porque ela recai sobre alguém que usa a inteligência ou a fala para ludibriar ou tirar proveito. Não é? E aí se falar assim, mas quem está fazendo isso? Com certeza vai se complicar, né? E aí, então, a perfeição moral, então ele tem duas situações que fala lá no texto, que elas conflitam, que é esse, chama ascetas, né? Os ascetas, eles querem anular, né? Anular ali, sufocar, na verdade, o corpo, né? Ele quer ali pegar o corpo e surrar o corpo, achando, né, que se fizer isso vai para lá. E tem, olha só, materialista. Tem um materialista. Na verdade, o que ele comenta ali são duas violências. Uma, né, dos ascetas, que é de bater no corpo para castigar, para ver se tem um suco de evolução, é o que não vai acontecer. E o materialista, que é sufocar o espírito, quer anular. Ele quer anular. Não existe esse negócio de questão de alma, não, de espírito. Então, aí ele fala, o que é isso? Duas violências. Então, se nós estivermos no estágio de materialista, nós estamos praticando o quê? Violência. Não é questão de bens materiais, é diferente. Materialista é aquele que só enxerga o materialismo. Eu vou viver o momento agora, eu preciso disso, eu vou aproveitar ao máximo. De usar a carne, é isso, eu não enxergo mais nada. Isso é quando ele está ali, né, com carteirinha de materialismo. E isso vai atrapalhando até a evolução. Então, essas são violências. Então, mas então qual é? Ainda tem outro. Tem no meio desses dois, dos ascetas e do materialista, aí tem os indiferentes. Então, a gente vai observar na doutrina espírita, ela faz um conjunto que não tem como a gente fugir dessas situações. Se eu não sou ascetas, lá o pessoal dos ascetas, eu sou materialista. Se eu não sou materialista, me pega nos indiferentes. Eu estou fora. Não sou eu, não quero isso, eu estou indiferente. Eu não sou nem daqui e nem de lá. Eu sou indiferente. Comigo não tem isso. Será também? Também não dá certo. Não é por aí. O indiferente, ele não identifica nada. Ou eu estou em cima do muro, ou de cá do muro. Ele não tem isso. Ele está indiferente. Para ele, aquilo ali, não. Vocês falam disso, questão de doutrina espírita e tal, né? Eu estou no estágio indiferente. Eu falei, não me envolvo com isso. O problema não é meu. A gente ainda está nessa ainda de dizer que o problema que esse planeta está aí, dos amigos, dos companheiros, dos pais, não são nossos. Leia de engano, né? Porque os problemas existem, parece que não foram criados por nós, mas parece ser nossos. Então nós temos compromisso com isso, né? Com esse estágio de evolução. Aí ficou lá então, né, os ascetas, o materialista e os indiferentes. Mas então, o que está restando? Agora então, a doutrina espírita, né, maravilhosa, vem cá e fala, olha, tem esses três aspectos, mas qual é que eu devo ficar? Eu vou ficar, na verdade eu estou falando mas acaba sendo nós, né? Na escolha da melhoria que eu tenho que fazer dentro de mim. Eu tenho que observar em mim o que é que eu tenho que melhorar. Não é eu criticar nem A e nem B, nós não estamos nenhum desses três, que maravilha, né? Mas nós temos que ver naquilo que nós produzimos para a nossa evolução moral, que é a melhoria interna dos aspectos, né, que tem aí, que apresenta para nós aí. Nós falamos aspectos, são os desafios que apresenta para aí. Como é que a gente sai de determinada situação respondendo coisa que fizerem para nós e nós não tivemos resposta para fazer, para dar? Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quê? Procurar dentro de nós, a resposta está dentro de nós. Ninguém fica sem resposta. Mas eu agi mal naquela ação que eu cometi. Bom,
Nós já temos tempo do qual? Da reflexão. Nós não podemos entrar na moda da irreflexão. Nós temos que estar toda vez refletindo. Os nossos atos, que são eles, que é o guia nosso. Não adianta eu dizer ser bonzinho aqui fora e na minha casa eu ser um carrasco. Isso é ilusão, né? Então, tudo isso vai contribuindo para o meu crescimento moral, né? Espiritual. Quando fala moral, é espiritual. Então, nós temos que observar isso em todos os instantes da nossa vida. Então, ele pergunta, né? Onde é que está a sabedoria nessas situações? Né, de surrar o corpo, de ser materialista, de indiferente. Ela não está nesses três em lugar nenhum. Então ele está afirmando, ó, não está em lugar nenhum desses aí. Então está nessa mudança que nós temos que fazer, né? Ou no nosso aprimoramento. Tem gente que fala assim, eu não tenho que mudar nada, mas então vamos aprimorar. Nós vamos aprimorar. Se eu não tenho que mudar, eu tenho que aprimorar. E a doutrina espírita, ela é interessante, que a gente usa falar que as palavras viram espelho. A gente olha na doutrina espírita e lê aquilo ali, e aí serve para a gente, sabe? E aí complica, né? Por que eu não quero me esforçar a entrar dentro da doutrina espírita? Porque ela vai colocar um espelho diante de mim. E não tem jeito, né? Depois que a gente, como diz lá, tem uns sábios aí, né? Eles falam assim, depois que a gente aprende a ler e escrever, nunca mais a gente esquece. Tenta esquecer para ver se vocês dão conta. Vocês não, nós. Então, ele vai apresentando certas coisas que a gente fala assim, eu vou sair aqui né, pela tangente aqui, que eu vou deixar essa questão aí, isso aí deixa para outro dia, para outra encarnação. E quem é que perde com a outra encarnação somos nós. Tem uma mensagem lá do Chico, lá no Doutrina Viva, ele fala assim, estados da mente. Estados da mente. No livro é interessante, porque as pessoas, nós, né, tem espíritos, irmãos nossos, ainda que eles ainda estão querendo, ainda estão na evolução. Ele diz o seguinte, olha, tem espírito que está a 50, a 100, a 500, a 1000, 1500 anos atrás, sendo que o presente é agora, por acreditar nessa questão de tempo. E aí o Chico vem em outra mensagem e diz, olha, nós temos que trabalhar em nós, porque o relógio vai ser uma coisa que vai ser extinta. O tempo é presente. Mas nós ficamos agarrados em coisas que não nos faz bem, em tradições. Quem fica preso a tradições, tem um outro livro que chama Iniciação Viagem Astral. Aí ele fala, quem está preso a tradições, está preso a ela. Eu faço isso porque muito tempo atrás o pessoal vai trazendo as tradições. Mas aí qual o objetivo? Se não tiver objetivo para ensinar ou para levar a coisa boa, não vale a pena. Então a doutrina espírita é maravilhosa. Eu estou falando dela, não estou vendendo doutrina espírita. E ninguém aqui está comprando. Mas a questão é que nós temos que utilizar a doutrina porque foi nos oferecido. Tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso que Jesus veio falar para nós, né? Aguardando o tempo ideal para nós conseguirmos absorver esse conhecimento. Porque as parábolas são excelentes. Mas nós temos que, o Bezerra de Menezes tem uma citação lá que ele fala assim, olha, as parábolas podem ser ditas, pode ser falada, porém tem que ser explicadas. Eu não posso falar na parábola do semeador, né, tal, e nós temos que trazer ela para cá. Ela vai servir aqui para nós, mas como é que eu vou caminhar dentro daquilo que ele falou? Porque é mais ou menos um manual. Tanto é verdade que quem está na doutrina espírita, estuda a doutrina espírita, não é nem aconselhável, né, entender outros aspectos religiosos e trazer para a doutrina, porque vai entrar em contradição. Vai entrar em contradição. Aí a gente fica, não é preocupado, a gente fica atento a dizer para a pessoa, olha, você consegue explicar de onde saiu essa ideia? Isso é caridade.
Quando a gente pede ou leva alguém para refletir, é caridade. Porque ele vai sair daquele âmbito, né, daquela coisa, daquele véu que fica, que rasga ele para enxergar mais longe. Então é isso. Então o Chico, ele até agora há pouco foi interessante, que não existe acaso. Nós estávamos aqui fora falando sobre a questão, nós falando aqui porque choveu em junho, né, choveu agora, a maioria ali a gente observa que aprende com o outro. Observa alguém falar, os companheiros e tal. Aí um fala assim, eu não me lembro, no mês de junho aqui nesse estado, chover desse jeito nessa época. E aí nós falamos assim, é um fenômeno El Ninho, né? Não tem nada não. Nós conversando, e eu estou aprendendo com eles, eu é que estou aprendendo. Não tem nada não, isso aí é coisa de Deus. Sim, coisa de Deus. Mas as ações do homem, se ela é positiva, ela tem reflexo. Se ela é negativa, ela tem também. A responsabilidade passa a ser nossa, porque nós temos que refletir o que nós estamos fazendo. O homem, com o tempo, ele está avançando e destruindo tudo. Na 279, lá do livro do Doutrina Viva, o homem está atropelando a natureza, desrespeitando a natureza. Ele questiona aqui, olha, qual é o mundo que nós vamos deixar para a próxima geração? Porque se continuar do jeito que está, vai faltar ar para nós respirarmos. Gente, não sou eu que estou falando, lá no livro dele, não são informações agora. Então, ele vai atropelando, passando por cima, sem planejamento, e vai maçando, e vai passando, ao invés de parar e falar assim, não, espera aí. As leis existem, mas eu não quero saber, eu quero atropelar as leis humanas. Se atropelar as leis humanas, vai passar na lei divina? Nunca, porque ela é branda, e a gente acha que é dura. Nós não damos conta ainda, então nós temos que nos esforçar para não atropelar as leis humanas. E nós, não, isso não tem problema não, mas quem é que diz que não tem problema? A nossa consciência vai cobrar de nós, né? Então, está quase terminando aí, Willis. Então, ele está dizendo aqui, gente, a falta de crença na imortalidade é o materialismo inconsequente. Então, a gente não acredita, né? Aí ficamos materialmente, todo mundo, inconsequente, sem pensar. Aí a gente vive sem planejamento. Nós somos doutores da lei, né? De saber, nós somos sábios, a gente diz que é sábio, né? Mas daqui a pouco nós vamos ficar todo mundo aí com a cabeça queimada, né? Filósofo, com a cabeça queimada pelas ações cometidas por nós. Aí a gente não entende. Aí é preciso de fazer 49, 50 graus para ver se a gente acorda. Nossa, mas você viu? Aí para ver, né? Acorda aí. É Deus dizendo para nós, acorda. Aí a gente até comentou ali, né? Interessante, porque a gente fala assim, não tem problema não. A gente planta uma árvore, produz 1000 carros a combustão por mês. Quem é que aguenta? Não tem como. A natureza está pedindo socorro. E muitas de nós estamos... É aquele negócio, né? Não, isso não é problema, não é comigo, não. Aí eu fico nos indiferentes. Eu não estou aqui nem lá, eu estou nem no indiferente. Não dá nem para ficar, né? E acaba ficando nos indiferentes. Então, interessante que ela nos orienta e não tem como sair desse estágio, né, que nós estamos vivendo. Dessa responsabilidade, na verdade. As religiões, ele diz lá que elas digladiam as religiões. Não precisa eu dizer o que é. Todos nós temos aí os telefones celulares, tem as televisões. Será que nós estamos falando de coisa assim muito distante? Elas degladiam. Nós estamos vendo aí como que é, né? Nós vamos guardar o materialismo. Esse vai valer a pena na cabeça de quem está fazendo isso. Os interesses materiais colocam em jogo, em segundo plano, as nossas verdadeiras necessidades. A gente não acordou plenamente ainda. Isso aqui é passageiro.
Quem é que diz que não é? Tanto é verdade que quando nós imaginamos que é passageiro, a gente sente ansiedade. Muitos de nós ficamos ansiosos em razão de que alguma coisa está acontecendo, está me convidando para que eu resolva ali, aí os bens materiais, eu ganho um presente, eu ganho um carro, eu ganho isso, eu vou amontoando aquilo, e aquilo não resolve. Eu vou em uma festa divertir, parece que eu venho pior do que eu estava, eu venho com uma angústia danada, né? É mais ou menos por aí. Nós estamos falando algo assim, coisa bem perto de nós, que a doutrina espírita é natural. Quanto mais natural, simples ela é, mais ela nos ensina. E aí, eu não sei o que é. Não, mas será o que é? É anulando, olha aí como que é interessante. Eu estou querendo anular o espírito, né? Está parecendo que eu num contato com o outro, que o pensamento negativo de um ambiente, eu capto ele. Não, mas é você que está com a fé. Não, não tem nada da fé. A questão é que nós somos assim, somos energia, vamos em determinados ambientes, captando, às vezes, nem é daquele dia ali, vamos dizer que a energia do ambiente é muito tempo atrás, aí você vai, capta, né, pensamento ou um mal-estar de alguém, e vai acumulando. Chega no momento, ele acumula tanto, que ao invés de nós virmos para o centro espírita, nós vamos lá para o psiquiatra. E lugar de quem está doente é aonde? Centro espírita. Não é psiquiatra? Não. Não é hospital? Também não. Inclusive, tem outra mensagem do Chico também que chama permuta. Ela troca a maioria das nossas dores pelo bem. Está lá na permuta, no livro dele, né? Chico Xavier, Doutrina Viva, maravilhoso. Então, ele troca as dores, parte, porque ele fala parte, porque ele não vai pegar tudo. Senão, se ele pegar tudo, fica parecendo que Deus foi lá e tirou, né, a sua coisa com barganha. Deus não faz barganha. Na verdade, quando você trabalha no bem, a sua energia começa a desintoxicar as células no físico, mas, né, o campo magnético, e você começa a melhorar. Ah, mas como que eu melhorei? Simples. A energia, né, se você recebe um passe, e a energia, ela faz o quê? Ela organiza prótons e nêutrons lá dentro da célula, né? Aí ele questiona o mundo que haverá de voltar amanhã. Ele está perguntando, que mundo que é? Porque às vezes a gente fala, né, que não é questão de natureza, de desmatamento, de outras coisas, não é não. Mas nós esquecemos que as nossas ações, nós estamos ali atrás, ali, né, nas fábricas, nós temos que parar para pensar. Será que precisa disso tudo mesmo? O consumismo, né? O consumismo, a gente parece que tem uma energia que puxa. A gente passa em determinado lugar e fala, nossa, vou comprar aquele negócio ali. Mas aí eu não faço, não tem reflexão. Eu passei, mas eu preciso daquilo lá? Eu estou necessitado? Eu preciso... Não, nem pergunta, já vai lá e... Por que eu comprei isso mesmo? Nós vamos praticar a ação para depois nós refletirmos. Não é assim. Vamos refletir para depois promover a ação. Pessoal, essa era o estudo da noite, né, que todos nós aqui estamos estudando juntos. Que Deus possa nos continuar, né, trazendo energias positivas, que a gente possa perdoar, né, aquilo que só nós sabemos o que é que nós temos que fazer, fortalecer a fé e acreditar. Nós somos filhos de Deus. Em um determinado instante, Ele criou cada um de nós. Ele não vai abrir mão, porque Ele criou nós para a luz. Não vai abrir mão da evolução. Não imagine que vai... Você senta e lembra, ó, Deus, Ele criou você. Aí você, não, o compromisso não é aqui, meu compromisso é aqui com Deus. E não tem jeito de sair dessa rotina. Agradecer, então, a todos a paciência mais uma vez, né, porque semana passada eu falei aqui,